mesa porque tem banquete. Estamos aqui na última semana em Atos, 4 semanas que vivemos esse tempo poderoso, esse tempo de mesa, de comunhão, juntamente com a nossa pastora Shirley. E eu te convido, já vem chegando, vem compartilhando a live e vem adorando comigo. Amém? Deus abençoe a cada uma que está chegando. Já vamos saudar a cada uma. Mas antes disso tudo, vamos preparar o ambiente, porque o Senhor vem falar conosco poderosamente. Amém? É você. Oh, aleluia. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira, oh Senhor, tira, e me faz dizer: Moisés, subam em meu lugar, e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, aleluia! Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer nos parar. Declare, diga ao Senhor: tira, Senhor, o medo, suba em meu lugar e faz entender que a tempestade, chuva forte, o vento forte, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, aleluia! Shalom, shalom. Que o shalom do Senhor venha sobre a tua vida e tire todo o medo de romper, todo o medo de viver esse tempo em Atos na presença do Senhor. O Senhor tem nos levantado, aleluia, como um grande exército. O Senhor tem nos levantado como flechas nesse tempo, e que nada venha te interromper. Você pode estar achando, o vento está forte, a chuva está forte, o fogo está forte, muitas coisas, muitas bênçãos para administrar, muitas portas fechadas. Mas entenda que Deus pode estar em cada um desses elementos para te levar ao destino que Ele quer para a sua vida. Amém? Oh, Senhor, muito obrigada que estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque conseguimos iniciar essa live. Obrigada, Senhor, Tu és bom. Só queremos Te agradecer e Te bendizer. Oh, Senhor, nossos corações se encontram alegres e apertados ao mesmo tempo. Que grandes foram as experiências que tivemos nessas 4 semanas. Que semanas intensas, Senhor. Que semanas profundas. Obrigada. Mais uma vez entregamos, Senhor, a Tua serva, a pastora Shirley. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade da Tua serva nesse tempo. Senhor, como mestra da Tua palavra, para nos ensinar, nos direcionar, Senhor. Nos ajudar a ansiar a cada dia e buscar em Te conhecer. Obrigada, Senhor, porque ela não, Senhor, negou, Senhor, esse tempo à mesa, mas ela compartilhou o pão, compartilhou o conhecimento, e como nós crescemos, Senhor,
durante essa semana. Que o Senhor possa surpreendê-la com toda sorte de bênção, graça, prosperidade, providência, tudo aquilo que ela necessita, Pai. Que o Senhor possa surpreender a tua serva com velocidade nesse tempo. A cada uma das minhas irmãs que estão ao alcance da minha voz, que possam ser tocadas, impactadas com o teu poder. Senhor, repreendemos toda a resistência no mundo espiritual. Senhor, dados móveis, Wi-Fi, internet, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, essa plataforma, Deus, tira toda distração que queira impedir da tua palavra ser ministrada. E libera, Senhor, libera o teu poder, libera o teu sinal, libera as tuas maravilhas. Queremos ser, Senhor, cheias e revestidas do teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Vem chegando, vem compartilhando. Shalom, Eugênia, Deus abençoe, Fabiana, nossa discipuladora Jaque, nossa pastora Chile já tá por aqui. Joconda, Deus abençoe, Preciosa. Carlinha, Deus abençoe. Rosinha, nossa guardiã. Márcia, Maria, Lília, preciosa Lília, que bom te ver. Nossa guardiã Andri, Virela, Gabriela, missionária Gabriela, a nossa guardiã Rafa já está por aqui. Que alegria ver todos vocês aqui conosco. Já vou chamar a nossa pastora. Meu Deus, que alegria. Continue em oração conosco, porque a internet está meio assim estranha, mas nós vamos aqui compartilhar da palavra essa última semana. Glória a Deus, que maravilha. Shalom. Eita glória, aleluia, Jesus. Ficou tudo escuro, eu nem te vendo, nem te ouvindo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, gente. Oh, meu Deus, hoje lhe vejo, glória a Deus. Misericórdia. Oh, Jesus. Seu Boaz veio aqui saber que estava orando também, né? Falei, coisa, não estou conseguindo. Ela mandou mensagem que não está conseguindo entrar. Ei, Manu! Mas amém. Glória a Deus, chegamos, amém. E Benélio. Bom estar aqui nessa última semana. Ai, já estou com saudade. Como é profundo. Passou tão rápido. Foi sim, obrigada a todas as minhas queridas irmãs fazedoras de história que estão aqui nos prestigiando. Obrigada pelo carinho, pela confiança de vocês, de estar aqui nesse horário. Às vezes é um horário que as pessoas estão aí fazendo sua atividade, voltando para casa. Mas aqui no Brasil estão na parte da tarde. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Nos acompanhe nas redes sociais, no canal no YouTube, tá salvo, tá? Todas essas semanas. E despertando as irmãs para lerem o livro, assistir o filme. E ainda tem gente que tá na quarta semana, tá perdida. Não se perca, minha irmã. Assista a live toda. Não consigo assistir na hora, assiste depois. Essas 4 semanas foram de grandes experiências na minha vida, assim, muito profundas, muito reveladoras. E quando a gente conhece mais a palavra, mais a gente se conhece, né? Então eu conheci um pouquinho mais de mim através de Atos. Vou deixar agora a palavra para a pastora, que a gente vai desfrutar desse banquete. Fica à vontade. Amém. Eu tô aqui no café. Então, tira o medo, né, que nos faz aí, ó, avançar para um novo tempo. Acho que você tá ali, que sempre quando encerra um ciclo, Deus não encerra um ciclo por si, ele encerra sempre para um novo tempo. E sempre está achando que é novo, ainda mais quando vai. Meu Deus, então, né? Mas eu quero agradecer ao Senhor, né, por esse tempo que estivemos. Parece que a gente já tenha lido algumas vezes livros de Atos, mas sempre tão né, eu sou muito daquelas que leio sempre. Cada vez que eu vou lendo, hoje mesmo eu estava relendo ali, né, os capítulos,
Abre ali. E está cortando o áudio. Eita, gente, esteja intercedendo. E fala, hein? Que é importante vocês ouvirem. Está ouvindo bem, tá? Eu tô ouvindo cortando um pouquinho também. Talvez você silenciar o seu microfone, talvez facilita. Eu tenho passado nas lives, mas lógico, se tiver alguma coisa que você queira doar, você fica à vontade, tá? Vou silenciar aqui, tá bom. Vê, meninas, né? Ela vai silenciar, ver se deu uma melhorada. Nós sabemos, né, que o mundo espiritual ele é real. Né? Eu não sei se você tem noção disso. O mundo espiritual ele é real. Então, a gente sabe que mesmo que seja uma live, às vezes as pessoas falam assim, é algo tão simples. Não. No mundo espiritual, prova que na época da pandemia foi um período que teve muitas conversões e foram tudo online. Ela melhorou. Eu tenho aprendido isso também. Quando fica, até que quando alguém vem no Entre Elas ministrar, eu vou também. Mas se tiver que pontuar algo, tá? Por favor, viu, Thalita? Fica à vontade. Aí você entra, eu ponho aqui. Então sejam todas muito bem-vindas, minhas queridas mulheres transformadas juntas para fazermos histórias para o reino. Eita glória, olha aí. Pega aí, meninas, porque uma mulher transformada, ela é aquela que vai transbordar, e isso é algo que Deus me traz agora, porque você só pode fazer história quando você é transformada. E transformação vem de metanoia, mudança de mentalidade. E aí eu já chego chegando te perguntando, quais são os pensamentos que têm permeado você nos últimos dias? Até coloquei hoje nos meus stories lá pelo WhatsApp, que o nosso cérebro, ele vai assimilar tudo aquilo que você tem acreditado. E aí, lembre-se que a nossa mente, ela mente. Não, mas o que tem isso a ver com Atos? Tem tudo a ver. Porque hoje nós vamos encerrar os 28 capítulos, né, de Atos, mas o livro de Atos, ele permanece, ele continua comigo e com você. E o que levou aqueles homens a perseverar é porque mesmo vindo os pensamentos, porque eu acredito, amados, que vinha pensamentos sabotadores, mas havia uma transformação. Por quê? Porque eu tenho que nascer de novo, e essa transformação leva a fazer história. Então, eu quero agradecer ao Senhor por nós termos estado aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela sensibilidade do coração de Thalita, né? Porque ela poderia estar aqui com ela, né? E ela entendeu que o Senhor estava me chamando e ela me convidou. E quando ela me convidou, na mesma hora ardeu no meu coração, porque falar da palavra, por mais que eu amo falar para mulheres, eu amo falar sobre emoções, eu amo falar sobre as questões, né, da alma, mas acima de tudo eu amo falar a palavra. Isso me remete, né, quando eu dei aula em seminário teológico, tanto também na igreja, na escola bíblica dominical. Eu amo falar a palavra. Quem nos conhece sabe o quanto eu sou apaixonada nesses 66 livros, né? Que é para mim, que é para você. Então, a gente está aqui para aprendermos juntas. E eu quero agradecer a Deus aí pela vida da Thalita, né? Preciosas. Muito grata ao Senhor. E dentro disso, minhas amadas, quando o Senhor trouxe no coração de Thalita o livro de Atos, tanto é que na época eu até perguntei, não, mas vai ser toda semana, e ela falou que sim. Então a gente subdividiu o livro de Atos em 4 semanas, do capítulo 1, né, até o capítulo 3, 8, depois do 8 ao 13, do 14 ao 20, e hoje nós vamos do 21 ao 28. Independente, pastora, mas eu não peguei do início, não tem problema. O importante não é como se começa, assim como a gente vai terminar aqui. Então, bora juntos avançar. Eu creio que tem algo do céu para o teu coração. Porque Deus, ele não nos manda embora de qualquer maneira. A não ser que o meu coração não esteja inclinado para ele. Né? Porque tudo é permissão. É tão lindo, né, Thalita, que Deus não nos fez robô. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, desde quando Thalita falou, e eu quero ser bem objetiva hoje, porque tem muita coisa que eu quero falar. Então, aprendendo com Atos, ou seja, voltando à essência da igreja primitiva.
voltando à essência. Por quê? Porque, amados, eu não sei se você sabe, eu falei algumas vezes, mas eu quero repetir hoje, que o livro de Atos, né, que foi escrito pelo Dr. Lucas, dando ali sequência aos livros proféticos que são para mim, para você, é o 5º livro do Novo Testamento, né? Temos aí 27 livros no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento, se não me falha a minha cabeça nesta hora da noite. Mas o ponto que eu quero falar para o teu coração, que a igreja primitiva, ela viveu ali um avivamento, um despertar, um mover do céu. Então, a formação da igreja primitiva, ou seja, foram os primeiros passos importantes para quê? Na propagação do cristianismo. Se hoje eu e você somos alcançados, porque nós somos gentios, né? Veio para os judeus, aí veio até nós. Foi porque houve pessoas que pagaram um preço. Pessoas que tinham ali o Dunamis, que foi a primeira chave profética da primeira semana, e aí na segunda semana o Senhor nos chamou a perseverarmos, homens e mulheres que perseveraram. Romanos 12:2 diz sobre perseverarmos na oração. Muitos querem orar, muitos querem resultado, mas não querem perseverar. Perseverar é paciência no meio do processo. Eu sei que é doloroso, amados. Vocês pensam que, às vezes, algumas pessoas me fazem umas perguntas difíceis. Pastora, mas eu nunca vejo você retroceder, eu nunca vejo você desanimado. Não vê porque eu não tenho tempo para isso e vou logo para a cruz e bora para frente que atrás vem gente. Mas, muitas das vezes, a gente é tentado, porque a mente, ela mente. Mas aí eu busco trazer à memória o que me dá esperança, é a palavra perseverar. Você tem perseverado naquilo que o Senhor já tem designado para o teu coração? Porque esses homens e mulheres, amados, eles perseveraram. Porque tinha o Dunamis. E o Dunamis também está em você. Lembra? Dunamis nada mais é do que a energia constante. É o poder de Deus. Ficai para ser revestido do poder desse Dunamis. Energia constante. Tem muitas pessoas que oscilam. Hoje está saqueando o inferno, amanhã já está. Amanhã está saqueando o inferno, depois não está mais. Pode. Podemos. Porque tudo que o inimigo quer é ver você mesmo oscilando. Então, tivemos o Dunamis, a perseverança, e semana passada o Senhor nos trouxe dentro da trajetória, porque aí já começa as primeiras viagens missionárias, começamos a falar semana passada, do nosso irmão apóstolo Paulo, sobre convicção. Porque quando eu sei quem eu sou, eu tenho convicção do meu propósito. Você já tem convicção de quem você é? E pelo qual você foi chamado? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Guarde isso no teu coração. Isso nem estava anotado, mas o Senhor me faz lembrar. Agora, quem tem convicção e sabe qual o seu propósito de vida, não se move por proposta, e sim pelo propósito. Então, cuidado com os atalhos que o inimigo vem em forma embrulhada. E às vezes até dentro da igreja. Olha Neemias. Neemias estava sendo ali quase levado a descer para parar de fazer a boa obra e se esconder dentro de um templo. E aí era logo uma profetisa que tinha sido ali paga para enganar Neemias. Lê o livro de Neemias e fora outras pessoas. Você tem convicção pelo qual você foi chamada? Porque, amado, se você não tem, você precisa ter. Porque o que vai nos sustentar nos dias maus, que foi o que sustentou esses discípulos do Senhor, foi porque eles tinham convicção de quem eles eram, eles perseveravam e criam no Dunamis que estava sobre eles. Por isso que uns a sombra curava, outros, mesmo que o inimigo tentava fazer algo, eles eram envergonhados. Por isso que onde eles chegavam, uns queriam até achar que eles eram deuses, porque eles carregavam algo tão especial. Outros lugares que eles chegavam eram chamados de cristão, pequeno Cristo. Você sabia que cristão quer dizer pequeno Cristo? Como você é chamada? As pessoas olham para você e falam, ali vai um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro não é quando só tudo está bem que a gente glorifica. Não, amado, tem dias que está desafiador. Mas o que faz a diferença é essa convicção. E aí, dentro disso, já chegando aqui para a nossa semana, o livro de Atos, que vai trazer essa propagação do cristianismo, se levou depois de
toda essa movimentação. E a Bíblia vai dizer que se você ler o Atos, você vai se lembrar. Tanto é que já em Atos 2:44 fala que todos os que criam estavam juntos e compartilhavam tudo em comum. Eram de casa em casa. De casa em casa. Lógico, a gente tem que ter ali um templo, né? Mas outras vezes que as pessoas estão muito mais preocupadas em irem para a igreja, para ficar dentro da igreja por ser um hobby, do que de fato viver a essência do que é o cristianismo. E começou em casa, em casa. E sabe quanto tempo levou isso até começarem a voltar para dentro dos templos? Quase 100 anos, diz alguns historiadores. Quase 100 anos. E a igreja só foi crescendo de casa em casa. Olha as cartas paulinas, porque quando Paulo estava preso em Roma, que já acontece aqui em Atos, nesse período, em alguns momentos de prisões de Paulo, Paulo escrevia cartas por onde ele passou, ele enviava as cartas. Ele enviou cartas para o povo de Filipenses, ele não estava na melhor posição, estava preso, pessoal de Tessalonicenses, pessoal de Corintos, e esse pessoal era de casa em casa. Esse povo estava em casa. Átila Priscila começou a igreja em casa. Gaio começou em casa. E tanto outros. Depois sim que veio as igrejas. Mas o povo estava fortalecido. Abastecido. E quando veio o templo, ali foi só mesmo para formalizar a junção da noiva que está sendo adornada e preparada. Então, minhas preciosas de Cristo, hoje eu quero dizer sobre o livro de Atos. Eles usam ali depois uns termos chamados caminho. Lá em Atos, no capítulo 24, verso 14, vai falar sobre isso. Eles começaram a achar que o caminho era uma seita. Mas eles tinham o quê? Convicção. Eles tinham perseverança naquilo que Deus tinha dado. Eles não se moviam por proposta. Eles estavam se movendo pelo propósito. E aí essa expressão caminho, que do grego quer dizer rodos, que significava estrada, modo de vida. Eles viviam isso. Era utilizada para sinalizar os cristãos, levando ao caminho da salvação. Por isso nós precisamos, amadas, urgentemente fazer a rota contrária. Porque quem não tem convicção, é isso mesmo, Fabiana, quem não tem perseverança, não vai acreditar que o Dunamis está dentro dela. Mas quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele fala conosco. Ele fala. É tão lindo, é tão tremendo, sabe? Nos momentos mais comuns, em dias comuns, acontece o extraordinário. É muito tremendo isso, né? É muito lindo. E aí, preciosos, dentro disso, então vamos lá, né? Eu quero que você se atente. É isso aí, Fabi. Não se mova pela proposta, é pelo propósito. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, já no capítulo 21, Paulo vai para Jerusalém, o povo já não queria muito, porque já estava com medo, né? Porque já sabia a fama do que o povo queria. Mas, no versículo 13, Paulo falou, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Você pode fazer essa declaração? Você está pronta? Quando eu li isso aqui, eu até grifei de novo. Já está grifado, eu peguei uma outra copa grifada de novo para mim. Eu falei assim, Jesus. Aí, eles estavam querendo fazer com que ele desistisse e falaram, então tá, seja feita a vontade do Senhor. É tão bom estar com pessoas que acreditam naquilo que Deus derramou sobre nós. E foi o que aconteceu. E Paulo chega em Jerusalém. Ele é recebido com alegria. Porém, mediante a tudo, mais uma vez, vem as acusações. Paulo é preso. Dentro de tudo isso, amados, eu vou sintetizar bem rápido aqui, para a gente poder chegar lá no finalmente, porque eu quero orar com vocês hoje. Também. E aí, Paulo, diante de tudo aquilo ali, ele vai e faz um discurso. E ele fala, não, eu sou judeu, né? Lá no versículo 39.
E o povo ali para ouvir. E assim, se você quiser entender um pouco mais da história de Paulo, ele narra aqui, no capítulo 22, ele vai falar tudo o que aconteceu. E a partir do 22, do capítulo 22, lá vem o povo de novo. A multidão. Cuidado, você que gosta de andar na multidão, né? Eu quero estar em igreja que tem multidão, que tem movimento. Multidão só faz barulho. Desde a época de Jesus. Você vê que uma simples mulher que tocou na orla não estava na multidão. Aqui é a multidão. A multidão que mandou prender Jesus. Cuidado com a multidão. Cuidado. Cuidado. A multidão gosta de fazer um barulho. E começaram a gritar. E tal, tira esse homem da terra. Olha só, que Deus já matar Paulo. Olha o ódio. Meu Deus, forte, né? E aí já, aqui no finalzinho, ele vai diante do Sinédrio. O Sinédrio era alguém muito importante que ia julgar a causa dele. Ele fixa os olhos já no capítulo 23. E ele diz, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e tenho boa consciência. Amados, eu não sei você, quando você lê a Bíblia, como que você lê. Mas tem algumas coisas que me marcam, sabe, Thalita? Você vê que Paulo poderia ter amarelado. Poderia ter corrido. Por menos, às vezes, a gente amarela. Às vezes a gente está numa rodinha assim, o pessoal começa, a gente dá até aquele sorrisozinho assim, nem fala nada. Mas Paulo, ele continua falando, e ele fala, eu tenho boa consciência. A lei natural do homem é a consciência. Ou seja, aquilo que Deus nos deu que vai trazer paz. Paulo tinha convicção. Ele poderia ter desistido. Lembrando que Paulo, ele era um doutorado, ele sabia a Torá. Ele era discípulo de Gamaliel. Ele narra isso aqui no discurso dele. Ele vai falar, eu sou discípulo de Gamaliel. Ele fala. Mas mesmo assim o povo, Mas diante disso, mais uma vez eles falam para Paulo, né? Ficar ali preso. E aí começam a insultar um. Ainda fala assim, quem é você que está insultando aí um sacerdote? E aí começa aquele alvoroço, aquela coisa toda. Mas é tão lindo, porque no versículo 11 de Atos 23, que alguns versículos me chamaram a atenção, e eu preciso ler isso aqui, diz assim, na noite seguinte, o Senhor põe-se ao lado de quem? De Paulo. E o que ele disse? Coragem. Ou seja, forte ou não temas, né? A minha versão diz coragem. Assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também aonde? Em Roma. Preciosa, guarde isso daqui. Nós temos que ter convicção da visão que Deus nos deu. Deus disse para Paulo, Paulo, fique tranquilo, você não vai morrer. Você vai levar algumas chibatadas, tal. Estou aqui parafraseando. Mas você tem que chegar em Roma. Ei, eu não sei o que você está aí esperando, eu não sei quais são as promessas, e parece que agora que as promessas estão acontecendo, parece que aí tudo virou de cabeça para baixo, é o naufrágio, é a tempestade, é furacão, é deserto, você passou pelas 4 estações num dia só. Mas há uma promessa, você ainda tem que chegar em Roma. Ei, você ainda tem que chegar lá em Roma, você ainda vai testemunhá-la. E não fique preocupada, porque eu sou contigo. E por que Deus fala para Paulo assim, coragem? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo, na convicção, na certeza desta perseverança de acreditar que Dúnamis está dentro de nós e por isso podemos sim esperar que vamos chegar em Roma. Você tem convicção do que Deus te chamou? Você tem convicção? E, amados, eu estou falando aqui de convicção de que Deus te chamou, não é só na esfera espiritual. Quem aqui é minha mentoranda, quem já fez identidade plena, sabe que tem uma das aulas lá que eu falo sobre o propósito. E dentro do propósito eu falo sobre o quê? Sobre as 7 esferas da sociedade. Então, seja na esfera da sociedade, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito empresarial, eu não sei, sentimental, há uma convicção. E se você está aqui e ainda não tem convicção do que você está se movendo, hoje é o dia que você fala, Deus, eu vou ficar aqui em Jerusalém. Que é daqui que eu vou ser revestida. Lembra que o Senhor falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido? Então já ficaram. E agora era momento de levantar acampamento, se mover na nuvem. Então, bora.
Então ficou, se revestiu, já sabia, e Deus já tinha falado, você vai chegar em Roma. E se você está aqui, não tem, comece a pedir ao Senhor. E só se mova sobre isso. E tenha pessoas ao seu lado que vai te auxiliar. Pare de se mover por status. Para de se mover, não, eu estou aqui porque tem nome. Cuidado, 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 cuidado. E eu preciso falar isso da parte de Deus. Porque senão depois Deus cobra de mim. E eu não preciso aqui trazer nada de demagogia, nada. Eu estou falando aquilo que o Senhor direcionou. Agora, você tem convicção? Não retroceda. Mesmo que vão te insultar. Mesmo que vão querer a sua morte, porque queriam a morte de Paulo. Às vezes podem não falar, mas às vezes o comportamento. E lembre-se, tinha mesas que Paulo se assentava, que Paulo já não se assentava mais. Tinha pessoas que Paulo já não se... E Deus estava apresentando pessoas novas. Interessante que Paulo foi ferido com pessoas, mas Paulo não deixou de cumprir o propósito dele com pessoas. Porque tem pessoas que ferem, mas tem pessoas que curam. E às vezes o seu nível de ferida é tamanha que você nem quer receber a cura daquela pessoa que Deus tem trago para trazer cura em você. Porque você acha que todas as Marias são iguais. Não são. Cuidado. Aonde Paulo foi mais ferido foi aonde ele transbordou. E você vai entender qual é a palavra-chave de hoje que eu ainda não liberei. Deus, ele levanta pessoas. E você vê que Paulo foi fazendo as viagens dele e sempre colocava pessoas para ele. Paulo tinha uma convicção. Você tem que testemunhar ainda em Roma. Você tem convicção, então não retroceda. Não retroceda. Não retroceda. Mesmo que pareça que está, perdendo as forças. É nesse momento que ele está falando, filha, coragem. Coragem, coragem, coragem. Que não é ausência de medo, mas é ir apesar do medo. Vamos, porque eu estou contigo. Bora! Porque você tem que ir em Roma. Deus podia ter mandado outro, podia, mas era com Paulo. Deus podia mandar outro, mas é com você. E Deus te chamou por um propósito maior. Creia nisso. Creia nisso. E aí começa a conspiração para matar Paulo, mesmo quando Paulo fala isso. E há uma conspiração, ao ponto que o sobrinho dele, né? Porque a Bíblia vai falar lá no versículo 16, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu. Olha como que é bom ter pessoas pontuais perto. E ele foi lá falar com Paulo. Paulo falou assim, você vai na pessoa certa. Cuidado, porque às vezes você está falando coisas com a pessoa errada. Paulo enviou o sobrinho dele falando, vai lá, leve esse rapaz ao comandante. E levaram lá. E quando chegou, ele falou com a pessoa certa. Cuidado. Cuidado, que às vezes um calor da emoção, um nível de ansiedade, aquela coisa. Peça o Senhor direcionamento com quem você tem que se abrir. E aí Paulo, ele é transferido para Cesareia. Era tão um propósito de Deus que você vê que Deus livrou ele também mais uma vez. Porque se ele tivesse ficado lá, ele teria sido morto. Muitas das vezes Deus não vai nos livrar da dificuldade, mas vai ser na dificuldade. Assim como foi com Daniel na cova dos leões, não foi da cova, mas foi na cova. E assim é hoje comigo e com você. Ele não te abandonou. Ele é contigo. Não desista. E lá no capítulo 24 começa o julgamento de Paulo perante Félix, que era um governador daquela época. E diante de tudo aquilo, mais uma vez, por que Paulo estava sendo perseguido? O versículo 14 vai falar, por causa do caminho, que achavam que era uma seita. Mais uma vez, Paulo vai dizer no versículo 16 de Atos 14, Atos 24. Tenho minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Precisamos buscar isso em Deus. Porque tudo que Satanás quer é nos acusar. Mas quando você tem uma consciência equilibrada em Deus, Satanás pode até lançar os dardos dele, mas você usando o capacete da salvação não vai te atingir. Trazendo à memória o que te dá esperança. Amados, o que eu estou trazendo aqui é para você utilizar no seu dia a dia. Porque dentro da igreja é muito fácil. Você está ali naquele ambiente profético local, é profético. Mas nem sempre a gente está. Às vezes a gente está num lugar que você chega e fala assim, meu Deus, o clima aqui está pesado. E aí que a gente é bombardeado. Às vezes até dentro da nossa casa, às vezes num local que você vai, numa loja, na rua, um vizinho que ainda não se converteu. Então você precisa fazer isso, trazer validade para o teu coração, preciosa. Para que você avance. Porque você vê
Paulo, que se não tivesse o dunamis dentro dele, uma perseverança exata e uma convicção de quem ele era e que ele tinha que chegar em Roma, Paulo tinha sucumbido, porque ele estava sozinho. A igreja estava orando por ele, mas ele ali estava ali, ó, encarando a realidade. E diante de tudo isso, você vê, né? Deus, ele transforma as maldições em bênção. Nesse meio do trajeto, aparece o governador Félix, que era para julgá-lo, e ele quer ouvir Paulo. Eu acredito que essa família se converteu lá no versículo 24. Tanto é que no versículo 27, né? Ele manda embora, por quê? Porque tinha medo do que o povo ia dizer, mas ele gostava. Tanto é que Paulo ficou um bom tempo ali depois também, com o rei Agripa, que você vai ver, porque todos eles queriam trazer acusações para Paulo. E antes de nós chegarmos nos últimos capítulos, eu preciso dizer para o teu coração que Paulo, no versículo 20, no versículo 22, até mesmo ali, vai falar, né, da cidadania de Paulo. Mas também, diante de um julgamento, Paulo ele vai falar que ele era também cidadão romano. Por quê? Porque naquela época, se eu ter a cidadania romana era, assim, top dos tops. Tanto é que quem era um cidadão romano, dentro do contexto cultural daquela época, eles não poderiam ser mortos, crucificados. A crucificação era para outras classes, outros povos. Os romanos não podiam, eles podiam ser enforcados, de uma belezura sim, mas crucificado não. Então a cidadania romana proporcionava o quê? Privilégios, direito ao voto, coisas que os outros não podiam, isenção de certas taxas, proteção legais. E Paulo, ele era um cidadão romano de nascimento. Ele era. Tanto é que ele mesmo declara isso aqui em Atos. Né? Se você leu aí, você vai ver que ele mesmo fala, eu sou romano de nascimento. Ou seja, ele está assumindo também uma identidade e não perdendo a oportunidade, porque se não fosse isso, o pior tinha acontecido. E ele usou isso no melhor momento. Ele não deixou para usar isso de qualquer jeito. E às vezes a gente quer, né, utilizar algumas coisas. Não, guarde algumas estratégias que o próprio Deus vai te dar. Ele mesmo é aquele que te dá estratégia. E dentro disso, minhas preciosas, eu quero avançar já, porque Paulo já tem que ir para Roma. Há uma promessa, né? E nós estamos falando aqui, amados, é coisas de anos e anos, tá? Isso aqui não aconteceu de um dia para o outro, não. Só mesmo numa cidade que ele ficou quase 2 anos com aquele povo ali, que era o rei ali, queria ouvi-lo. Então ele ficou ali, porque ele caiu na graça daquele povo. E fora outros lugares, né? E aí ele chega a entrar numa viagem, mais uma vez, essa viagem é a viagem que ele vai para Roma, que no versículo 27 está decidido que eles vão passar pela Itália e tal, para chegar em Roma, e começa aquela tempestade que você já conhece, que você já conhece a história, né? E mesmo diante da tempestade, porque o inimigo ele é assim, né? Sabia que tinha algo para Paulo lá em Roma, mas que tendo intimidade. E Paulo mantém firme naquilo que Deus tinha dito a ele, ao ponto que Deus dá uma visão para ele, né? Assim tem um ânimo, senhores. Creio no versículo 25 de Atos 27. Diz assim: assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha, porque Deus traz uma visão. E dentro disso, Deus fala, ó, vamos cumprir. Então, Paulo começa a trazer ali uma revelação. E dentro dessa revelação, vai ter um naufrágio, vai ter situações, vai ter perdas, que às vezes a gente tem que tirar os pesos, excessos, mas a vida iria ser preservada. Você já viu que às vezes a gente está carregando peso? E Deus até traz a tempestade para ver se a gente desapega e a gente quer manter. E essa tempestade aqui foi a autorização do céu.
Eu não sei se você sabe que junto com Paulo eram 275 pessoas que estavam neste barco, neste navio, a bordo nesse navio. E eles ficaram 14 dias à deriva no mar. Sabia disso? Sem comer. Imagina 14 dias dentro de um mar. Eu não sei se você tem noção do que é isso. Depois disso, o navio naufragou. E a Bíblia diz, como testemunho, porque é por um propósito maior, que nenhum deles tinha se perdido. Ninguém morreu. É interessante, né? Como que Deus, ele age. E eu acredito que aquele povo ali nunca mais foi o mesmo. Todos chegaram a salvo em terra, no versículo 44 de Atos 27. Havia uma promessa. Está na tempestade? Tem que tirar os excessos? Tem que ter renúncia? Mas creio que você não vai morrer disso. O teu propósito é maior do que a tua dor. Guarde isso aí no teu coração. Ei, preciosa, coisinha linda. O teu propósito é maior do que a tua dor. E a nossa dor, ressignificada em Deus, ela vira um ministério. Apóstolo Paulo não andou com Jesus. O apóstolo Paulo teve aquela experiência a caminho de Damasco. Um homem sanguinário, um homem mau, um colérico, que matava em nome de Cristo. Mas houve uma transformação, metanoia, transformação. Começou a fazer história para o reino. E em 27 livros do Novo Testamento, 27 livros, desses 27, 13 foram Paulo que escreveu. Olha, as cartas paulinas, conhecidas como cartas paulinas, sabia disso? É muito forte. E o mesmo Deus que era com Paulo não é com você, não? Hein? Minha linda alecrim dourada, que pensa que só você tem as dificuldades? Não, não. Você ainda tem que ter muita experiência com Deus. Nós não estamos isentos da luta. O próprio apóstolo Paulo, um dia Deus falou para ele, no mundo tereis, vai ter dificuldade, mas nada vai nos separar do amor de Cristo. Por isso que Paulo fala. Paulo, quando escreveu para Roma, né? Aos romanos, foi para quem? Para Roma. Pois é, com a nossa desculpa de hoje. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, a peste? Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha patente. E eu declaro que você também tem patente. E você não vai precisar viver do testemunho dos outros, porque você vai ter o teu testemunho. Então comece a viver a tua visão que Deus deu para você, a estratégia, o propósito que ele te deu. Em nome de Jesus. Porque aí Paulo chega na ilha de Malta. E lá nessa ilha de Malta, algo acontece. Você lembra? Tem alguém lá, passando mal, doente, há um milagre. Há um milagre. E a cura vem. E a Bíblia diz que eles até achavam que Paulo era um Deus. Achando que Paulo era um Deus. E diante de tudo isso, no versículo 5, também acontece uma outra situação. Há uma cobra que pica Paulo. Aí também eles acham, né, que Paulo poderia ter morrido. Mas mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Por quê? Porque a cobra que mordeu, Paulo não morreu. Porém, depois eles mudam de ideia também. Você vê como que as pessoas são, né, amados? Hoje as pessoas nos amam, amanhã as pessoas nos odeiam. Pastor... Ai, que bom, Adelaide, custou encontrar. Pois é, o Instagram tá com essas graças. Mas o bom é que você chegou, estou muito feliz. Fica aí. Talvez até outras pessoas também estão com dificuldade de entrar, mas bora lá. Bora mandar aviãozinho, mandar foguinho, mandar coração para o Instagram, ver que aqui está relevante.
Porque não é pelo engajamento, pelo número de pessoas, e sim por você que é importante estar aqui. Por isso que essa live é importante. E aí, amados, nós vamos ver aqui algo muito forte. Sabe por quê? Porque esse povo, primeiro, ama, depois odeia. E ainda bem que Paulo tinha uma convicção. Aí ele é convidado a ficar naquela cidade, começa uma movimentação naquela cidade. Eu só sei, amados, que eles ficaram ali e o nome de Jesus foi glorificado. Porque aonde a gente chega, aquilo que nós carregamos temos que transbordar. Porque Deus não fez você para ser uma represa, Deus fez você uma fonte a jorrar. Então, eles prestam tudo ali para Paulo, para a embarcação. E aí, versículo 11, eles começam aí e eles chegam aonde? Depois de 3 meses. 3 meses, depois de 3 meses, ficaram nessa ilha de Malta, 3 meses, foram embora para Roma. E a Bíblia diz que Paulo se sentiu encorajado pelos irmãos quando chegou ali. E aí começa Paulo a pregar, mesmo diante de tudo. Paulo não desiste. Versículo 20 de Atos 28 diz assim: por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com estas algemas. Mesmo diante daquilo que Paulo acreditava, Paulo, ele não perdeu a convicção nele. Mas dentro disso, amados, nós sabemos que alguns creram, outros não creram. E aí no versículo 27 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Gentios sou eu e você, tá? Somos nós, tá? Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutiram intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Aqui cumpre a promessa de que Paulo chegaria em Roma. E ele ali foi um porta-voz do evangelho. E durante um bom tempo, Paulo ainda ficou ali. E aí muitos perguntam, mas como Paulo encerrou a carreira? Como grandes homens de Deus encerraram, como mártires encerraram. Ele foi degolado, foi decapitado, como eu disse, né? Ele não podia ser crucificado, senão ele poderia ter sido. Segundo a tradição, ali no ano 64, 65, depois de Cristo, e você já vai conhecer esse imperador Nero, ele matava os cristãos e não foi diferente sobre a vida de Paulo. Mas algo que eu quero encerrar para o teu coração. A palavra que o Senhor trouxe, sabe, Thalita, para nós concluirmos aqui, que houve na vida de Paulo, e por isso eu e você fomos alcançados, porque o evangelho chegou até os gentios, aqueles que não estavam ali debaixo da graça do povo judeu. E eu e você fazemos parte. Mas houve o legado do livro de Atos. O Senhor tem nos chamado a deixar um legado. Eu gosto muito de dizer a diferença de herança para legado. Herança eu deixo para a Thalita. O legado eu deixo na Thalita. A herança eu deixo para alguém. O legado eu deixo em alguém. Qual o legado que você está deixando hoje? Paulo deixou o legado dele, a ponto que Atos está sendo escrito, Atos 29, eu e você. O legado do livro de Atos é o impacto duradouro do cristianismo sobre as nossas vidas. Sobre a minha e sobre a sua vida. E o mesmo Deus que era ali com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Lídia, com Cornélio, com tantos homens de Deus e mulheres de Deus, é hoje. E o livro de Atos, ele nos enche de uma admiração em retratar a proclamação do evangelho, sem retroceder. E o Senhor nos chamou para deixarmos este legado. Desde lá do início de Atos, o evento de Pentecoste, alguns discípulos ali que ninguém dava nada, os improváveis.
capacitados pelo Dunamis, pelo Espírito Santo, até a conversão do apóstolo Paulo, que se torna apóstolo, porque apóstolo é aquele que vai dar suporte para as igrejas, vai dar alimento para as igrejas. Porque hoje distorceram um pouco o termo apóstolo, mas apóstolo é esse. Ele vai enviando, por isso ele escrevia as cartas para as igrejas, para o povo de casa em casa. E houve essa disseminação do evangelho. E mesmo enfrentando desafios, tempestade, acusações, perseguições, a igreja primitiva permaneceu de pé. O legado deixado pelo cristianismo é para que hoje eu e você deixamos um legado. E eu quero encerrar dizendo, amadas, que hoje o livro de Atos, sim, deixando esse legado, nos impulsiona a ter esse dunamis dentro de nós, a perseverarmos naquilo que Deus nos chamou, com convicção, para deixarmos um legado. Porque o livro de Atos, ele continua a inspirar, a desafiar os cristãos ao redor do mundo. Somos chamados a levantar adiante, vivendo de acordo com os princípios ensinados no livro de Atos. Assim como os primeiros cristãos que lá na Antioquia foi chamado pequenos cristãos. Temos a oportunidade de fazer a diferença. E eu conto com você. O Senhor conta conosco. Há uma unção sobre nós. E o Senhor nos chamou para deixar um legado. Mesmo que talvez você não vai ser visto na plataforma e está tudo bem. Porque não é pelo o engajamento, não é pelo número de seguidores. É por aquilo que você está carregando. Porque você carrega algo muito profético. E eu quero te encorajar a ser essa testemunha de Cristo. A ter essa convicção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra veio como uma flecha. Eu falei, Senhor, eu quero deixar um legado. Mesmo que muitas das vezes, e aí eu abro o meu coração para você. Eu, Shirley, filha amada. Às vezes eu penso, não vou continuar. Não, já tá bom. Mas há um legado. Um legado. E o Senhor te chamou. Você que está aí. Nós não somos melhores em nada. Eu e você somos filhos do mesmo pai, o mesmo DNA. Corre aqui. Então, bora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te encorajo hoje na graça e no amor do Abba Pai, a qual o Senhor te resgatou. E eu quero agradecer ao Senhor. Porque eu sei de onde ele me tirou. Esse mês de fevereiro é um mês muito profético. Porque no dia 23 de fevereiro de 93, numa terça-feira de carnaval, eu decidia em viver o que eu vivo hoje. Para ele e por ele e para ele. Uma improvável, uma que vem lá da estrada do Gentil 550. Se o Senhor tem feito aquilo, ele faz com você, amados. Bora juntos. Caminhe com pessoas certas. Tire todo o excesso do navio. A tempestade vem, mas você não vai morrer, porque você tem que chegar em Roma. Há uma promessa, mas você precisa crer, tomar posse, porque é um legado para nós. Em nome de Jesus. Vamos orar, preciosas? Pai, eu quero, Deus, te agradecer, Senhor. Porque a continuação do legado do livro de Atos é para hoje, é para nós. Oh, papai, obrigada, Jesus. Obrigada pela sensibilidade do coração da tua filha em nos permitir estar aqui. Senhor, nos desperta. Toma as tuas filhas ali no Brasil. Toma as tuas filhas aqui na Holanda, Deus, na Europa. Parece, Deus, que essa frieza climática, Deus, tem trago frieza em nós. Senhor, nos desperta. Que haja, Senhor, esse ajuntamento para juntos fazermos histórias para o reino. Porque Deus só faz história quem deixa um legado. E fazer história é deixar um legado. Vidas transformadas. Paulo foi transformado e fez história porque deixou um legado. Eu chamo a existência das tuas filhas, vindo para fora cumprir o propósito, convicção da onde, Senhor, tu quer que elas vão. Paulo tinha que chegar em Roma. As tuas filhas têm um legado a cumprir. Assim também sobre a vida da Thalita, Senhor, sobre a vida do seu esposo. Eu sei, Deus, que parece que os ciclos estão se fechando, ó Pai. Mas eu também sei, Deus, que o Senhor está fazendo algo lindo.
Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda, Deus, esse cenário. E todos saberão que existe um Deus que muda decretos. Vai tocando, ó Deus, na tua filha. Vai tocando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus, mesmo diante de um diagnóstico, Deus, que o homem queira dar a ela, Deus, que venha o diagnóstico do céu, porque tu és o Yahvé Rafa, o Deus que cura. Vai tocando, Deus, vai tocando nas trompas, vai tocando no útero, vai tocando, ó Pai. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando na corrente sanguínea. Vai tocando, Pai. E sopra o nome da tua filha. Sopra o nome dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus. O empreendimento, Pai, qual o Senhor tem dado para eles. Alarga, Deus. Porque através desse empreendimento vidas serão alcançadas. Senhor, ajuda o esposo dela, Deus, a não desistir no meio da caminhada. Deus, eu não conheço o marido da tua filha, mas tu conhece. E tu tens chamado, Deus, ele para estar lado a lado, Deus, por um propósito juntos. Que ele não olhe, Deus, para as circunstâncias, que ele não olhe, Deus, para aquilo que já foi, mas sim para aquilo que um dia o Senhor prometeu para eles dois, Pai, em nome de Jesus. Sustenta-os, ó Deus. Sustenta-os, ó Pai, pela tua boa mão. Obrigada, Deus. Guarda esse ministério, Deus, mulheres transformadas. Guarda, Deus, esconde-o atrás da cruz. E obrigada, Senhor, por esse tempo aqui. A ti, Senhor, toda a honra. A ti toda a glória e toda a minha gratidão. Que venhamos, Senhor, sermos aí mulheres vivendo dunamis. Dê essa energia constante. A perseverarmos em ti, com a convicção pelo qual nós fomos chamadas para fazermos história, que é deixar um legado. Eu creio, Deus, que o Senhor está nos levando a uma nova estação, a uma nova roupagem, de sonhos, de visões, de estratégia. E eu creio que assim como em Atos, eles iam de casa em casa, testemunhando, e mesmo que tentaram calar, a proclamação do reino continuou ao ponto que nós fomos alcançados. E nós seremos testemunhos de que o Senhor é o nosso Deus que muda decretos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Continue conosco, sela, Deus, tudo aquilo que foi ministrado, para que o diabo não venha roubar a semente. Visita cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas preciosas. Você pode erguer seus braços e agradecer ao Senhor. Declare sou herdeira desse maior amor que existe, porque dentro de mim está o dunamis do Senhor. Declara aí. Dentro de mim está o dunamis do Senhor. Por isso eu persevero com a convicção pelo qual eu fui chamada a deixar um legado, a fazer história. Porque quem faz história deixa um legado. Thalita, minha preciosa, é tão lindo que Deus já está fazendo aí e que o seu esposo também venha entender, vocês juntos. E eu creio que você ainda vai testemunhar para nós. Porque a sua história é uma história que cura. Guarde isso no teu coração, tá? Ele só está caprichando e é algo muito lindo. Você vai ver, você vai ver. Um beijo, estou aqui para servir vocês. Preciosas fazedoras de história. Eu posso só dar 2 recadinhos, Thalita, você me dá a oportunidade, em nome de Jesus. Meninas, com autorização do céu, porque vocês sabem, eu não me movo por proposta. Alguns têm mandado mensagem, pastora, cadê a célula online? Cadê a casa de Isabel? Deus não autorizou, mas agora Deus autorizou. Sábado agora, dia 1, né, meninas? Dia 1, que eu tô vendo minha agenda. Dia 1 de março, nós teremos a nossa célula online, né? São quase 5 anos que nós temos essa célula e o Senhor falou, bora voltar. Então, já estávamos preparando, estávamos no secreto, o Senhor estava revelando os seus segredos. Então, sábado agora, 5 horas da tarde, horário do Brasil, em vez de você ir pular lá carnaval, você vem para a célula online. Ah, não tem nada para fazer no carnaval. Tem sim, bora vir. Casa de Isabel,
A célula é na minha, a sua, a nossa casa, 9 horas da noite para nós aqui na Holanda. As meninas de Portugal é 8 horas da noite. E a segunda coisa, que dentro do Entre Elas Fazendo História, nós temos hoje a Escola de Mulheres. Então, dentro da Escola de Mulheres, nós temos a mentoria Identidade Plena, que a partir de abril nós vamos ter a nova turma e também um seminário teológico. Segunda-feira, nós teremos também a nossa live, que algumas também estavam perguntando, pastora, cadê a live? Até o meu esposo falou, você está encerrando essa live agora, você vai voltar com a sua live. Deus já mandou, eu falei assim, agora sim, Deus autorizou. Segunda-feira, nós teremos uma live com o reitor da escola teológica. Ele vai estar conosco para que vocês também conheçam, tirem suas dúvidas. Então, eu vou estar abrindo por esses dias uma caixinha de perguntas para que você possa fazer esse seminário. Pastora, mas eu não sou missionária, eu não sou pastora. Sim, você é filha amada e por isso você precisa conhecer a palavra. Erramos por não conhecer as escrituras e nem poder de Deus, declara lá em Mateus 22, 29. Lembre-se disso, e Osés também vai dizer, né? Que nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor. Então, assim como um dia eu estive sentada, estudando, fazendo seminário de teologia, era o meu sonho trazer isso pro Entre Elas Fazendo História. Então, essa parceria, né? Estamos abertos também para fazermos aí, Deus une propósitos. Então, essa é uma escola que eu conheci, o pastor é um homem que conhece a Bíblia, meu Deus. Alguém que eu amo ouvir. Ontem a gente estava ali tendo uma reunião, então já está tudo combinado. Segunda-feira ele vai estar conosco na live. Então, assim, não é só aberto para as mulheres do Entre Elas, tá, Thalita? Fica aberto para as suas mulheres, tá? Vai ser um valor muito simbólico, tanto as meninas da Europa quanto as meninas do Brasil. E temos algo lindo, sabe o que vai ser? Que se você quiser fazer com seu esposo, alguém, vocês podem fazer e o valor vai ser ainda mais abençoado para você. Então não vai ser algo só para as mulheres, os homens também, né? Fazer essa formação teológica, que eu creio que vai ser algo muito lindo. É algo que eu venho orando e Deus assim disse o sim, e eu só tenho que agradecer. Thalita, obrigada, receba o meu abraço. Meninas fazedoras de história, amo vocês. Shalom no coração. E quem sabe estamos aí juntas, né, Thalita? Obrigada pela oportunidade. Eu tô aqui para te servir. Lembre-se disso. Shalom, beijo. Gratidão, gratidão a todas. Finalizamos esse mês com o coração cheio de alegria. Mais uma vez, obrigada, pastora Shirley. A todas as fazedoras de história, minhas irmãs. A todas nossas preciosas, transformadas, que alegria, que satisfação estar aqui e já estou com saudade. Terça-feira nós voltamos à nossa live, tá? Voltamos terça-feira, e terça-feira com tudo. Apertem os cintos, você que vai estar aí no feriado. Não tem desculpa, terça-feira às 15 horas vamos estar aqui com um tema poderoso para abalar nossas estruturas já para o próximo mês. Então, que haja transformação, comece comigo, contigo. As meninas que chegaram agora, a live vai ficar salva. Vamos jogar também lá no meu canal do YouTube. Você quer conhecer um pouquinho mais da comunidade Transformadas, entra através do link da bio, você vai ser direcionado, tá bom? Lá para nossa comunidade. Você que gosta de palavra, tem nosso grupo de discipulado. Você que gosta de oração, estamos na campanha de oração. Antes de finalizar, glória a Deus, deixa eu trazer memória. Estamos 200 dias de oração, nos preparando. Nós vamos fazer uma missão na casa terapêutica. Nós vamos levar uma estrutura para dar um suporte para as meninas que estão lá, sendo guardadas e cuidadas. Então, nós pedimos a colaboração de vocês lá, a gente conta um pouquinho mais da nossa comunidade. Futuramente vamos falar um pouco mais profundo aqui nas nossas lives, tá bom? Então, eu peço primeiramente oração. Nós estamos na campanha de jejum e oração, nos preparando para sermos canal de bênção. Nós estamos sendo revestidas e o Senhor está nos levando à missão. Então, nós queremos não apenas levar a palavra, mas levar condições para elas também, tá? Abençoá-las, assim como você gosta de ser bem tratada, bem cuidada, abençoada, ganhar um presente. Nós queremos levar lá toda uma estrutura para elas. Então, você que deseja fazer essa missão, tá longe, não consegue, entre em contato com a gente. Você tem algo para poder doar, nós vamos levar tudo novo. Se você quiser doar alguma coisa para bazar, né, roupa já que já foi utilizada, nós vamos fazer um grande bazar e tudo vai se revertir para estar abençoando as meninas. Nós queremos levar
roupa, sapato, tudo novo na etiqueta para elas, levar um grande banquete, kit de higiene pessoal. Quem não gosta de um bom shampoo, condicionador, um perfume, um creme de massagem, um pente, né? Adornos, brinco, cordão. Então a gente vai levar para elas todo esse cuidado, assim como nós gostamos de ser cuidadas, nós queremos levar todo esse cuidado para essas meninas também, não é? Porque a nossa palavra para essa missão é dignidade. Se nós gostamos de ser mulheres dignas, gostamos de ser bem tratadas, nós também vamos tratar as nossas irmãs bem também, com carinho, amor. Nós estamos sido preparadas para esse tempo, para a missão. Né? Vamos sair um pouco das quatro paredes, é muito bom servir a igreja local, mas melhor ainda é fazer o ID, impactar vidas que foram marginalizadas, que foram esquecidas, que foram deixadas de lado, para mostrar que existe um Deus que cuida, um Pai que cuida, assim como cuida de nós. E às vezes nós, como mulheres, temos sido tão agraciadas aqui por essa palavra, e elas não têm essa estrutura, sabe? E o Senhor tem nos dado essa estrutura de alimento, essa estrutura de suporte físico, emocional, espiritual, para mostrar que não é só a gente que passa por problema, não é só a gente que passa por doença, por tribulação. Existem outras também que passam por situação ainda muito pior. Então vamos aprender a ser gratas, cuidando de outros que precisam ainda mais da gente. Você que quer saber um pouco mais dessa missão, entre em contato conosco, entra lá na comunidade, nos chama aqui no direct e seja a bênção do Senhor. Que haja transformação, comece comigo, contigo. Espero vocês terça-feira. Terça-feira tem live. Se segura! Vem pra mesa porque tem banquete. Shalom, shalom.